Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem da Igreja do Senhor Jesus Cristo, em seus primeiros passos aqui na Terra. A coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade viva com ela e que dá até a sua vida pela verdade. A verdadeira Igreja do Senhor Jesus Cristo não abre mão da verdade. Ela segue os ritos, os rumos que o Espírito Santo determina, mesmo que tenha que dar vida por isto. Ela não é corrupta. Ela não é as religiões. Ela não é as denominações evangélicas. Ela não é qualquer outra instituição religiosa. Ela é um organismo vivo. Ela anda, ela fala, ela vê. Ela tem o Espírito Santo selado dentro dela. São as pessoas que são os verdadeiros seguidores do Senhor Jesus Cristo. Não são super-homens. Não são heróis. São homens normais, são pessoas normais, mas que propuseram em deixar suas vontades, seus desejos, seus gostos e fazer agora a direção do Espírito Santo. São aqueles que são chamados por Deus de santos em vez de cristãos. Eles são chamados de separados por Deus. Por quê? Porque colocaram dentro de si um forte desejo de seguir aquilo que Jesus Cristo ensinou. E com um coração sincero, se abrindo, se lapidando, como diz a palavra, se consertando a cada dia, a cada momento. Os que são verdadeiramente sinceros são os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. E são a estes que o Senhor Jesus Cristo transportou o seu poder, como foi ali no dia de Pentecoste, que hoje passa de discípulo para discípulo. O batismo com o Espírito Santo e com fogo, o revestimento de poder. Então, no nosso último estudo, irmãos, que nós estamos já um pouco na frente, da verdade, da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós presenciamos o primeiro concílio ou convenção da Igreja do Senhor ali na cidade sede de Jerusalém. Reunião esta para acertar e discutir se todos os novos seguidores do Senhor Jesus Cristo que estavam chegando na igreja e que não eram judeus descendentes de Abraão, Isaac e de Jacó, eram de outras nações, se eles deveriam ser obrigados ou não a cumprir a lei de Moisés. E nós fomos junto com eles, os apóstolos Paulo e Barnabé e os irmãos da igreja ali em Antioquia, subindo até Jerusalém, de cidade em cidade, chegando pela Síria, por Samaria, e falando para os irmãos judeus todas as coisas que Deus fez nas pessoas que não eram judeus de outras nações, mas que se converteram a Jesus Cristo, como Deus concedeu o Espírito Santo a eles também. E os irmãos ficavam alegres com isso, aqueles que eram judeus da lei, né? Mas que quando viam isso, ficavam também alegres. Por quê? Porque a igreja é única, é uma só. As barreiras culturais, a divisão de raça, a divisão de povos começando a cair no chão. Era o próprio Senhor Jesus Cristo consolidando e transformando a sua igreja em um único povo, assim como é o nosso Deus. Um só povo, um só Deus, um só Espírito. E essa igreja é composta de pessoas de todas as regiões do planeta. Ou seja, agora não tinha mais isso de judeu, grego, romano, sírio. Todos eram um só em Jesus Cristo. A igreja se torna universal, baseada no amor ao próximo, seja ele quem for, de que nação for e onde estiver. E quando chegaram ali em Jerusalém, foram recebidos pelos apóstolos e anciões da igreja do Senhor. E Paulo e Barnabé contaram aos irmãos ali da igreja as coisas que Deus fez para as pessoas que não eram judeus. Mas, neste momento, irmãos, alguns irmãos que antes faziam parte da seita dos fariseus, no tempo de Jesus ainda, mas que agora, depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eles se converteram ao Senhor. E eles afirmaram com muita ousadia que todos eles, os novos convertidos que não eram judeus, tinham que se tornar judeus pela lei de Moisés, fazer a chamada circuncisão, para só assim poderem ser salvos por Jesus Cristo. E diante deste embate se reuniram em particular os apóstolos do Senhor. Os anciões, os líderes da igreja se reuniram junto para definir este assunto definitivamente. Mas até nesta reunião, um pouco menor a discussão, né? Mas teve também
porque ainda não se chegava a um consenso se eles deveriam ou não seguir a lei de Moisés. Foi nesse momento que o apóstolo Paulo pediu para falar. E recebendo permissão, o apóstolo Paulo disse: irmãos, todos vocês sabem que Deus me elegeu há muito tempo para que eu pregasse o evangelho da salvação, principalmente para aqueles que não são judeus e que não fazem parte do nosso povo, mas que acreditaram e se converteram pelo evangelho do Senhor. E Deus, irmãos, é quem conhece os corações de cada um. E deu a eles o Espírito Santo da promessa, da mesma forma que deu a nós também, e purificando também os corações deles. Deus não fez diferença alguma entre nós judeus e eles que não são judeus. Ora, se Deus não fez isso, irmãos, com eles, que não são judeus, e deu a eles o Espírito Santo sem exigir que eles obedecessem à lei de Moisés, a não ser o Evangelho, então por que vocês querem colocar para eles uma lei que nem nós, nem nossos pais puderam cumprir até hoje? E que por isso é que estávamos condenados ao inferno, que é exatamente a lei de Moisés. Porque sabemos agora e temos consciência de que seremos salvos pela graça do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi quem cumpriu, o único no mundo inteiro, em todos os tempos, que cumpriu a lei de Moisés todinha por nós. Nós só cumpriremos a lei de Moisés se seguirmos Jesus Cristo. Assim como eles, que não são judeus, também devem seguir Jesus Cristo. A lei parou para nós. Agora é o Evangelho. Foi um santo remédio, irmãos. Depois dessas palavras de Paulo, todos se calaram. E agora Barnabé e Paulo contou todas as coisas que aconteceram na sua viagem missionária e como Deus fez na vida daquelas pessoas que não eram judeus. Ao concluir este discurso, irmãos, falarem todas essas coisas que aconteceu na primeira viagem, os apóstolos e anciãos ali reunidos ficaram algum momento assim pensando, comungando sobre tudo aquilo, sobre o que iriam decidir. E é claro, né, pedindo orientação ao Espírito Santo. Então o apóstolo Tiago toma a palavra e diz: meus irmãos, me escutem agora. Com isso se confirma tudo aquilo que o apóstolo Pedro nos contou. Lembram de Cornélio, que não era judeu, oficial romano? O qual Pedro foi até lá na casa dele quando pregou, o Espírito Santo caiu sobre eles e foram batizados. Pessoas que não eram judeus. E Deus já havia alertado Pedro. Ele nos contou no discurso dele sobre os animais que desciam do céu. Que Pedro não fizesse imundo aquilo que Deus estava acabando de abençoar. Todos os povos do mundo agora têm direito, irmãos. Isso tudo também é confirmado pelos profetas do Senhor. Quando diz assim, um deles: assim diz o Senhor, depois que eu, o Senhor, acertar com todas as nações da terra, eu, o Senhor, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que está caído. Levantarei ele das ruínas, para que o resto dos homens de todo o planeta siga o Senhor seu Deus. E também todos os que não são judeus, invoquem o nome do Senhor, Deus de Israel, que faz todas essas coisas que são conhecidas desde a eternidade. Então, irmãos, eu, Tiago, digo que em momento algum se deve perturbar com a obrigação de obedecer à lei de Moisés aquelas pessoas que não são judeus, mas se converteram ao Senhor Jesus Cristo e fazem parte da sua igreja. Agora precisamos pelo menos ter algumas regras fundamentais de doutrinas para que eles sigam uma comunhão sólida com o nosso Deus. São elas: que jamais eles façam ou fabriquem ou que se contaminem com imagem de esculturas feitas de barro ou gesso, de pessoas ou de ídolos, seja do que for e de quem for. Que eles não pratiquem de forma alguma prostituição espiritual, a prostituição sexual, desculpem. Que jamais comam carne de animal que foi estrangulado e sufocado. E por último, que não comam ou bebam sangue em hipótese alguma. Se eles, os que não são judeus, mas que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, se propuserem a obedecer essas regras básicas, não precisam obedecer à lei de Moisés. E isso será bom para todos, porque os judeus que seguem a lei de Moisés sempre têm os ensinamentos da lei desde os antigos tempos nas sinagogas nos dias de sábado. Então pareceu bem a todos os irmãos ali reunidos, aos apóstolos, anciãos, líderes da igreja, pareceu bem a eles enviar de novo Paulo e Barnabé e um que eles chamavam de Barsabás, como também alguns ilustres irmãos que estavam ali para a cidade de Antioquia e também para as outras cidades das comunidades dos irmãos que formavam a igreja do Senhor Jesus Cristo, comunicando a primeira decisão da convenção geral dos líderes da igreja do Senhor.
Então, quando o apóstolo Paulo e Barnabé e os ilustres irmãos chegam nas cidades que tinham a igreja do Senhor, eles liam para todos os irmãos a carta que os apóstolos escreveram para eles, e que dizia assim: os apóstolos, os anciões, os irmãos, a todos os nossos irmãos que não são judeus, mas que aceitaram Jesus Cristo como Salvador, e estão localizados nas cidades de Antioquia, Listra, Cilícia e demais cidades. Nós vos saudamos no Senhor Jesus Cristo. Queremos dizer a todos vocês que soubemos que alguns irmãos aqui em Jerusalém saíram daqui de nós e foram até vocês, perturbando as vossas almas e colocando sobre vocês um peso enorme que nenhum de nós pode levar. Queremos dizer que é a lei de Moisés. Queremos dizer que nós não os mandamos e nem demos a eles mandamentos ou doutrina alguma para que obriguem vocês a obedecer à lei de Moisés. Por esta causa, nos reunimos aqui em Jerusalém para tomar uma decisão. E depois que finalmente tivermos a decisão certa, escolhemos para anunciar essa decisão a vocês, amados irmãos. Os nossos irmãos Paulo e Barnabé, que todos vocês já conhecem, eles dois já arriscaram a vida deles pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E também com eles estão Judas e Silas, os quais de suas próprias bocas vocês ouvirão nossa decisão. Bem, a decisão é essa. Pareceu bem ao Espírito Santo que nós não vamos colocar vocês para obedecer à lei de Moisés de jeito nenhum, já que a salvação é pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas iremos recomendar algumas coisas que, se vocês obedecerem, tudo estará bem no Senhor. É o seguinte, que vocês não tenham imagem de escultura de jeito nenhum, seja imagem de homens, de animais ou da natureza, seja lá do que for. E muito menos que vocês ofereçam sacrifícios ou adoração ou veneração ou pedido aos ídolos, que é essas imagens de esculturas. Que vocês não comam nem bebam sangue. Que vocês não comam carne de animal que foi estrangulado ou sufocado. Somente animais que foram mortos na caça, mortos na faca. E a carne separada do sangue. E por último, vocês não podem praticar a prostituição sexual. Cada um tenha uma única mulher no seu casamento. Se fizerem estas coisas, e também não bebam sangue, e nem comam. Se fizerem estas coisas, tudo estará bem com a graça do nosso Senhor. Estão vendo, irmãos? Essa é a nova regra de fé da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A regra de fé da nova aliança fundada na doutrina apostólica ou doutrina dos apóstolos. Quando você junta essas regras de fé com os ensinos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, pronto. Toda a lei de Moisés está aqui dentro. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que toda a lei de Moisés, todos os ensinos dos profetas, todas as ordens de Deus para o homem cumprir, estão aqui, dentro do Evangelho e da doutrina dos apóstolos. Que eles, o próprio Senhor Jesus Cristo, resumiu em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem faz isso, irmão, está cumprindo toda a lei. Não precisa ir para guardar sábado, fazer aquilo que está naquelas ordens na lei de Moisés, não. Isso é loucura. Quem fizer isso não vai conseguir cumprir, não. Vai terminar sendo condenado. É melhor a graça, é melhor esse evangelho. Só não segue o evangelho quem não quiser. São mandamentos e doutrinas maneiras. O próprio evangelista João disse que os mandamentos do Senhor Jesus Cristo não são pesados, e não são mesmo. Mas a gente escuta sempre dizer, rapaz, ser crente de todo jeito é uma coisa, é muito fácil. Mas ser crente fiel mesmo, ser crente à lei mesmo, não fiel mesmo, é muito difícil, é muito pesado. Não é não. E qual é o problema? O problema é que quando diz que os mandamentos do Senhor, a própria Bíblia diz que os mandamentos do Senhor não são pesados, e como o próprio evangelista João disse que os ensinos de Jesus Cristo não são pesados, ele está se referindo à ação do Espírito Santo na sua vida. Se torna pesado, se torna difícil, quando eu e você somos rebeldes. Quando não deixamos o Espírito Santo tomar conta da nossa vida. Quando queremos ter desejos, quando queremos ter ordens, quando queremos decidir os rumos das nossas vidas, quando não entregamos liberdade total ao Espírito Santo nos nossos corações, é claro que se torna pesado. É claro que se torna difícil. Você fica brigando com você mesmo. Você quer fazer seu desejo. Não, mas eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo. Como se nunca tivesse morrido quando aceitou Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Você sabe para que serve
o que serve quando você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua vida, o que significa o batismo nas águas, você ser jogado dentro da água e depois levantar, você sabe o que é aquilo? Que todos os seus desejos, sua vontade, seu sonho morreram ali para trás. Quando você surge de novo na nova vida, agora é os desejos, vontades e querer de Jesus Cristo, do Espírito Santo na sua vida. Mas isso só se realiza se você deixar. A grande questão é essa. Você tem que deixar o Espírito Santo tomar as decisões. E eu e você não deixamos. Por isso que se tornam pesados. Já imaginou um homem que entregou, Senhor, domina agora, dê as ordens na minha vida, no meu coração, que enxerga o Senhor por fé mesmo, acredita nele mesmo, mesmo dentro da maior tempestade na sua vida, ele está ali tranquilo, confiante no Senhor. Aí quem determina é o Espírito Santo. Não são pesados desta maneira. Agora, eu sou ruim demais para mim mesmo, quero sempre tomar minha decisão, quero ser aquele kikiki, aquela coisinha de sempre eu, orgulhoso, viu? Não quero não ceder não, não quero não ceder não. Digo que sou de Jesus, digo que estou, mas na hora de ceder, é muito difícil. Por quê? Porque eu sou ruim para mim mesmo. Eu não consigo compreender que se eu fizer isso, o Espírito Santo dominará. E o Espírito Santo dominando, os rumos serão outros, irmão. Sem isso, qualquer coisa se torna pesado na minha vida de seguir. Mas o Evangelho, a lei do Evangelho, é a lei da liberdade. Não existe coisa melhor, não existe coisa mais maneira de se seguir. Só não pratica quem não quer o Evangelho, irmãos. Não paga, não precisa fazer sacrifício, não precisa correr para o outro lado do mundo, não precisa subir num monte, não precisa de nada. Está junto de ti, na tua boca e no teu coração para cumprir. É isso que o Evangelho diz. Então não há desculpa para mim de dizer que o Evangelho é pesado ou é difícil de seguir. Isso é conversa de trancoso e conto da carochinha. Como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, o desejo de agradar a Deus vai seguir e praticar sim. E quando a igreja do Senhor, nos lugares por onde Paulo e Barnabé e outros irmãos passaram, escutaram essa carta, a alegria e a satisfação foi tremenda, irmãos, porque os mandamentos do Senhor deixam o povo alegre e não triste. Aquela regra, aquela coisa imposta, isso não serve, irmão. Isso é coisa de denominação, isso é coisa de religião, impor. É assim, é assim. Isso não é coisa da igreja do Senhor, não. Isso não é coisa do Senhor Jesus. Isso não é coisa do Espírito Santo, não. O Espírito Santo dá total liberdade a você de entregar a Ele esse domínio. Ele não toma pulso, não toma força, não. Ele quer que você dê a Ele. Toma, Senhor. Toma controle. Decida por mim. Só assim é que Ele faz. Se não fizer isso, nem invente. Impor regras, impor normas que não está baseada na doutrina dos apóstolos, nem siga que não está adiantando de nada. Viu? Você é Maria, vai com as outras. Precisa conhecer isso. Depois disso, irmão. Pronto. A igreja ouve a voz do seu pastor e o segue para onde ele for. Todo mundo agora estava descansando e tranquilo. Porque não precisa pegar aquele peso que era a lei de Moisés, que ninguém podia suportar e que outros irmãos queriam colocar sobre eles. Tá vendo? Tá vendo? São os outros que colocam sobre você regras e pesos que não precisa você carregar. Nunca é Deus, irmãos. Nunca é Deus. Quando é imposto a você, nunca é Deus. Siga essa regra sempre. Quando alguém empossar sobre você, tem que fazer, não é Deus, não. Deus nunca faz assim, Deus ensina. É diferente demais, Deus pede. Se você quiser, mesmo assim. Olha, é assim que vai dar tudo certo na sua vida. Se você quiser, você faz. Também se você não quiser, a decisão é sua. Esse é o nosso Deus. Mas não, se você não fizer assim, vai pro inferno. Se você não faz assim, se você não faz assim, isso não é Deus, não. Pode ficar certo que não é. Então, eles decidiram ali e desceram, naquele momento nostálgico, irmão, de toda a igreja, desceram com Paulo e Barnabé, uns irmãos que eram profetas, ou tinham o dom de profetizar, como nós dizemos agora. Começaram a animar os irmãos com as palavras do Espírito Santo, confirmando aquilo, viu?
Não foi decisão de homens, não. Foi decisão do Espírito Santo também. Para que eles confiassem na graça de Deus, que era mais do que suficiente para salvá-los. Depois disso, Paulo e Silas retornaram para a igreja ali em Jerusalém. E no meio do caminho, eles foram ensinando os irmãos a grande decisão da igreja em Jerusalém. A grande reunião de líderes e pastores bispos para, juntos com o Espírito Santo, decidir o rumo da igreja. Isso mesmo, irmão. Um pastor não pode tomar decisão sozinho. Da mesma forma que um pastor não pode mandar em outro pastor. Isso é ilegal. Isso é corrupção espiritual. Sempre os líderes da igreja primitiva no período apostólico se reuniram para tomar decisões. E um pastor local se reúne também para tomar decisão. Isso é humildade, isso é simplicidade. Ou seja, quando é um pastor de Deus e não da denominação, ele escuta a voz do Espírito Santo, que se confirma com a posição dos outros irmãos que são cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque é preciso que o Espírito Santo confirme ao grupo a decisão, e não um homem só, ditando regras, dizendo o que fazer. Dessa forma, aquele grupo de irmãos ou denominação ou grupo religioso que ele lidera se tornará dele. E a igreja do Senhor não pertence a ninguém. A denominação evangélica, a religião, a instituição religiosa pode pertencer a fulano ou a ciclano, mas a igreja santa do Senhor só pertence a ele. E somente ele toma a decisão sozinho. É inadmissível que pastor mande em pastor, que bispo mande em bispo, que líder mande em líder. Porque assim, o líder que manda em outros líderes se tornará acima de todos, o maior que todos. E é o que acontece em religiões e denominações evangélicas no dia de hoje. E há somente um acima de todos, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos um exemplo claro, simples e forte do próprio Senhor Jesus Cristo, quando lavou os pés dos apóstolos antes da sua morte. Depois que terminou de lavar os pés de cada apóstolo, ou seja, ali estavam os futuros pastores e líderes da igreja, os apóstolos. Depois que Jesus Cristo lavou os pés deles e termina de lavar, ele se levanta, coloca de novo sua túnica, se arruma, volta para a mesa onde eles estavam sentados, se senta e pergunta aos apóstolos, intrigantemente, assim: vocês entenderam o que eu acabei de fazer a vocês? Todos vocês me chamam... eu acho que nesse momento, irmãos, quando Jesus pergunta isso, acho que um apóstolo olha para o outro, um olha para o outro, e realmente eles não entenderam. Por que o mestre, por que o líder lavou os pés dos seus comandados? Oxe, como é que pode? Eles ainda tinham o exemplo do mundo. Eles ainda seguiam o que o mundo segue. Tem um que manda em outro, que manda em outro, que manda em outro, e assim vai. Líderes, estamos falando de líderes somente. Não estamos falando dos comandados, não. Estamos falando do líder. E o líder máximo aí era Jesus Cristo. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Um olha para o outro em silêncio. A Jesus então complementa: todos vocês me chamam de mestre e senhor. E vocês têm razão em fazer isso. Porque eu realmente sou o mestre e senhor de vocês. Agora entendam que se eu, que sou o mestre e senhor a vocês, lavei os pés de vocês, é a obrigação de todos vocês lavar os pés uns dos outros. Eu fiz isso para servir de exemplo a vocês. E todo aquele no meio de vocês que quiser ser maior do que o outro, seja o vosso serviçal. Eu digo a verdade a vocês. Nem o servo é superior ao seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que enviou a mensagem. Se vocês entenderem essas coisas, serão felizes de praticarem. Livro do evangelista João, capítulo 13, versículo 12 a 16. Observem, irmãos, que Jesus Cristo está falando para futuros pastores e líderes da igreja. Ou seja, o pastor não manda em pastor. Pastor decide junto com outros pastores que devem ser cheios do Espírito Santo, viu? Confirmado com sinais e maravilhas, para assim saber as doutrinas cabíveis à igreja. Se for pastor sem a presença confirmada do Espírito Santo na vida dele, sua decisão não vale, é nula. Sabia disso? É preciso ser cheio do Espírito Santo. Não é só ter o título de pastor, não. Porque como é que o Espírito Santo pode confirmar uma decisão através de um pastor que não tem sinais de ser cheio, viu? Cheio do Espírito Santo? Como é que eu posso ter certeza que o Espírito Santo está falando através dele? Ele precisa dar sinais. É preciso se observar. É preciso ver as atitudes dele. O que é que ele faz? Se está de acordo com Jesus Cristo. Se ele anda como Jesus Cristo andou. É necessário que siga todas as pisadas do mestre. Todo pastor tem a obrigação de seguir as pisadas do mestre. E quem conhece as pisadas do mestre vai saber julgar se um pastor ele é cheio ou não do Espírito Santo.
com esses ensinamentos de Jesus Cristo, quer dizer que sua igreja seria diferente do mundo na forma de governo. Ele também ratificou isso quando 2 de seus apóstolos queriam ser maiores do que os outros. Lembram? Os outros apóstolos ficaram indignados e abusados com os outros, com aqueles 2 apóstolos, que um queria sentar à direita e o outro queria sentar à esquerda de Jesus Cristo no reino dos céus. Eles queriam ser maiores do que os outros. Por que não os 12? Por que só eles 2? Mas Jesus Cristo chamou os apóstolos, que seriam os futuros líderes, e disse a eles: vocês sabem muito bem que os príncipes deste mundo dominam sobre muitos, e que os reis dominam sobre os príncipes e os demais, e que os grandes exercem autoridade sobre eles também, sobre outros grandes, grande mandando em grande, autoridade mandando em autoridade. Mas isso não será assim entre vós. Na minha igreja não. Pelo contrário, todo aquele que quiser ser maior entre vocês seja o vosso serviçal, e qualquer de vocês líderes que quiser ser o primeiro seja o servo de todos. Da mesma forma que o Filho do Homem não veio a esse mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a salvação de muitos. Livro do evangelista Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. E então, irmãos, vejam esses ensinamentos, só pode haver um líder maior, líder supremo, o sumo pastor, que Hebreus fala, chamado Jesus Cristo. É o único que toma a decisão sozinho e passa essa decisão através do Espírito Santo para a sua igreja. O restante, irmãos, bispo, pastor, presbítero, sacerdotes, devem tomar as decisões juntos e nunca somente um. São todos iguais uns aos outros diante de Deus. Então, alguns dos irmãos, depois que Paulo e Barnabé voltam para as cidades e se estabelecem as igrejas do Senhor, para observarem como estavam os irmãos e como estavam no comportamento diante dessas normas que foram estabelecidas pelos apóstolos, pelos anciões da igreja. E isto, irmãos, será conhecido como segunda viagem missionária, que nós vamos ver, pois aproveitaram para espalhar por mais lugares o evangelho do Senhor. Barnabé aceita a proposta desta viagem para confirmar tudo com os irmãos das igrejas, com o apóstolo Paulo. Mas surge uma divergência entre eles, na hora de escolher os irmãos que iriam auxiliar e ajudar eles nessa segunda viagem missionária. O apóstolo Barnabé queria levar outra vez Marcos, lembram dele? Que foi na primeira viagem junto com Paulo e Barnabé, mas que por algum motivo não aguentou a pressão, quando percebeu que estava travado uma guerra espiritual sem precedentes, com as hostes espirituais da maldade. Ele fraquejou, abandonou Paulo e Barnabé e retornou para Jerusalém, ainda no meio do caminho da viagem. Ele não abandonou a fé em Jesus Cristo, viu? Ele abandonou a obra missionária. Voltou. Por esse motivo, o apóstolo Paulo discordou de Barnabé, que queria dar uma segunda chance a Marcos. Paulo achou que não deveria levar para uma missão tão importante um irmão que havia abandonado eles nessa mesma missão. E da mesma hora, Paulo apresenta Silas, um discípulo fervoroso e cheio do Espírito Santo. Paulo não via mais em Marcos ainda amadurecimento suficiente para enfrentar outra jornada de batalhas espirituais contra Satanás e suas hostes, e que Silas seria muito melhor. Mas Barnabé achou que Marcos estava pronto agora. Bem, para encerrar essa questão, eles decidiram irem por caminhos diferentes. Isso seria até proveitoso para o evangelho, porque alcançariam mais lugares ao mesmo tempo do que os dois ir no mesmo caminho. O apóstolo Barnabé pegou Marcos e foi com ele para a ilha de Chipre, onde tudo começou. E o apóstolo Paulo escolheu Silas, e ali mesmo na cidade de Antioquia os irmãos oraram sobre eles dois e os enviaram, foram pela Síria, Sicília, confirmando a tranquilidade e paz das igrejas do Senhor por onde eles estavam, ou onde eles passavam. E nós iremos ver no próximo vídeo justamente esta segunda viagem missionária. Grandes coisas vão acontecer aí, irmãos. Mas uma coisa que ficou forte e fortificada nesse nosso estudo foi as doutrinas básicas. Básicas, irmãos. Simples. A igreja, irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo vai dizer mais na frente. Nós vamos estudar ele dizer: foste chamados para a liberdade, irmãos. Liberdade de escolha. Liberdade de decisão. Agora, só não use dessa liberdade para dar ocasião à carne.
Só não apareça de carne. Só não decida com a carne. Você foi chamado para a liberdade. Use esta liberdade para que o Espírito Santo domine a sua vida e não a carne, não você mesmo. Seu eu é o seu maior inimigo. Não pense que é Satanás. Não pense que é os demônios. Não pense que é o mundo. O seu eu, você, é seu maior inimigo no momento. Por quê? Porque o Espírito Santo está dentro de você. E você também tem o Espírito e tem a carne por onde Satanás lhe ataca. É através da carne, os desejos, minhas posições, meu ego, minha vontade de querer mostrar serviço, né? Aparecer, que meu nome apareça um pouquinho pelo menos. O meu ego de querer, de que as pessoas me vejam, de que eu apareça. Todas essas coisas que Jesus Cristo, o Evangelho ensina que se você esconder, será melhor. É necessário que você desapareça e que Jesus Cristo apareça na sua vida. Mas, enquanto você estiver aparecendo com seus gostos, suas vontades, fique certo que Jesus Cristo não vai aparecer. Faça de tudo para que seu nome não apareça. Em festas, em onde for. Se você prega, se você fala, faça de tudo para que seu nome não apareça. Que jamais você apareça. Se diminua você mesmo, para que Cristo aumente dentro de você. Que a graça do Senhor nosso Deus, as consolações do seu Santo Espírito e o amor de Jesus Cristo esteja sobre nós, hoje e para sempre. Que Deus nos abençoe e aplique em nossos corações, no meu principalmente, que sou ruim também, todos esses ensinamentos, que possamos seguir para o nosso bem, viu? Deus não vai perder nada com isso. É para o seu... Essas coisas podem ser difíceis para você. Acabar com o seu ego é muito difícil. Mas vai ser bom para você. Quem vai ficar rico é você. Agora, se você não fizer, quem vai dominar é Satanás através da sua carne. Então a decisão é toda sua. Você tem ampla liberdade para decidir isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.